Meus queridos irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos continuar aprendendo de Cantares. Um livro pouco pregado, um livro pouco anunciado, mas um livro cheio de riquezas espirituais e cheio de revelações. Vamos ler versículo 4, que foi o versículo da semana passada. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Levou-me à sala do banquete. Nós falamos a semana passada que o rei só levava para a sala do banquete pessoas íntimas, pessoas especiais, pessoas da sua confiança. E a sala do banquete era servido todo tipo de comida e vinho bom. E ali a noiva, ela foi levada àquela sala. E aquela sala fala da comunhão. Aquela sala fala da intimidade. Aquela sala fala de desfrutar coisas gloriosas espirituais. E meus amados irmãos, lá a sala estava tão boa, a sala estava tão maravilhosa, que ela quase desmaia. No versículo de número 7, aliás, versículo 5. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Ela sentiu tanto amor pelo noivo, que as suas forças físicas e emocionais desfaleceram. Quase como que houve um desmaio. Louvado seja Deus. Isso pode se chamar de êxtase. O que é um êxtase? É quando a pessoa ela recebe uma porção tão grande que fica como que fora de si. E meus amados irmãos, isso tem uma lição para a igreja de Jesus, principalmente para nós pentecostais. Não só os pentecostais, mas outros ramos cristãos, em épocas diferentes, têm experimentado, cristãos de vários matizes, têm experimentado uma comunhão tão grande com Jesus, sentido o amor de Jesus de uma forma tão profunda, que tem desfalecido de amor. Aleluia! A palavra desfalecer em hebraico é shalom. E em português significa fazer, perder ou perder momentaneamente as forças físicas, desmaiar, diminuir em força, enfraquecer, fraquejar. Glória a Deus. Os irmãos sabem que o Senhor sempre está no culto. O Senhor sempre está. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, ou estou, depende da tradução. Todo culto, quando se começa e faz uma oração invocando a presença de Deus, Jesus está presente. Todo culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Estamos aqui em nome de Jesus e Ele está presente. Amém. Mas muitas vezes a nossa comunhão não é tanta. Ele está presente, mas parece que a gente não foi à sala
do banquete. Nós estamos numa época em que está faltando este êxtase. Nós estamos numa época em que está faltando esse fruir tão forte. Louvado seja Deus, que faz o crente desmaiar, que faz o crente entrar em êxtase. Eu não estou dizendo que tem que ser todos os dias. Eu já disse que todo dia o Senhor está presente. Mas tem dia que Ele nos leva à sala do banquete. E lá o negócio é mais estreito. Lá a espiritualidade é mais forte, a comunhão é mais forte. E acontecem coisas fora do normal. Acontece coisa diferente. Ela disse: sustentai-me com passas. Traga uma maçã, porque maçã é um fruto revigorante. Traga passa, passa também é revigorante. Se uma pessoa estiver fraca e comer passas, ela revigora. Se uma pessoa estiver enfraquecida e comer maçã, ela revigora. Ela estava numa situação tão frágil que ela disse: trazei-me passas e trazei-me maçãs, porque eu desfaleço de amor pelo meu amado. Glória a Deus. Existe uma geração que não conhece isso. Uma geração que não conhece o êxtase. E o êxtase faz parte da espiritualidade. O êxtase faz parte da vida cristã. Sustentai-me com passas. Glória a Deus. Confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. Glória a Deus. Nem toda época. Não é todo dia. Mas essa geração de hoje precisa ter essa experiência com Deus. Que hoje é caracterizado, talvez por causa dos escândalos. Os irmãos sabem que, por causa das loucuras que você vê na internet, igrejas chamadas evangélicas praticando aberrações que parece culto pagão, parece feitiçaria. É verdade ou não é? Aí o que é que acontece? Por causa dessas coisas ridículas e esdrúxulas, termina inibindo o que é real. Termina inibindo o que é de Deus. Termina bloqueando os crentes. Termina travando a igreja, as verdadeiras manifestações, as verdadeiras coisas de Deus, os verdadeiros banquetes espirituais. Mas nós vamos fazer separação do que é imprestável para o que é bom. O êxtase espiritual é bíblico. O êxtase espiritual é escriturístico. Não é uma norma. É uma eventualidade, mas que pode e deve acontecer. Senão a igreja vai virar um clube. Senão a igreja vai virar uma igreja morta. Senão a igreja vai virar uma igreja fechada à ação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu entre Corinto e Tessalônica. Corinto era uma igreja tão ameninada, e na igreja de Corinto estava havendo absurdos. Tinha gente até dizendo palavrão com Jesus, se fazendo que estava em êxtase. Por isso que Paulo disse: ninguém diz que Jesus é anátema pelo Espírito Santo. Foi assim que foi. E ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque lá em Corinto, não sabe que Corinto era uma cidade pagã. Corinto era uma cidade idólatra. Corinto era uma cidade de deusas, de misticismo. E muitos vieram para a igreja e trouxeram aquela bagagem. Muitos vieram para a igreja e trouxeram aquela bagagem. E foi preciso Paulo repreender. Foi preciso Paulo escrever uma carta para colocar as coisas em ordem. Ele disse: faça-se tudo com o que, meus irmãos?
Ordem Ordem de decência. Mas ele disse: não proibais falar línguas, e nem proibais profetizar. Quer dizer, corrija o que é errado, mas não sufoque o dom do Espírito Santo. Aleluia! O que foi que aconteceu com a igreja de Tessalônica? A igreja de Tessalônica não era muito longe da de Corinto, não era muito longe. E quando a igreja de Tessalônica soube das meninices e das aberrações de Corinto, a igreja de Tessalônica se fechou. A igreja de Tessalônica disse: não queremos aqui dons espirituais, não queremos aqui manifestações. Aí Paulo mandou uma carta para eles. Vamos ver, não está no script, mas vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5. A igreja de Tessalônica se fechou por causa das aberrações de Corinto. A igreja de Tessalônica fechou e não queria as manifestações. Capítulo 5, versículo de número 19. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Prossiga. Examinai tudo, retende o bem. Pronto. A igreja de Tessalônica fechou a porta para as manifestações, devido às aberrações de onde? Vamos ver se vocês estão aprendendo. Devido às aberrações de onde? Gente vinda do paganismo e fazendo estripulia na igreja. Aí, por causa das besteiras de Corinto, o pastor de Tessalônica, foi o que ele fez? Proibia profecia. Proibia as manifestações. Por isso que Paulo disse: não apagueis o quê? Foi que Paulo disse: não apagueis o quê? O Espírito. Quer dizer, não deixe que a chama do Espírito Santo se apague na igreja. Uma abriu demais. Aí qual foi a igreja que abriu demais? E qual foi a igreja que fechou tudo? Tessalônica. Aí, pois, não desprezeis as profecias, não apagueis o Espírito, examinai tudo e retende o quê? Quer dizer, se aparecer alguma meninice, bote para fora e retenha o bem, o que é bom. Então, irmãos, por causa das aberrações, a igreja está perdendo uma riqueza. As igrejas estão frias, as igrejas pentecostais do pentecostalismo clássico estão esfriando e não querem manifestações por causa de Corinto, por causa dos exagerados, por causa dos que imitam culto pagão, por causa dos que imitam feitiçaria. Mas nós vamos aproveitar o que é bom e rejeitar o que não presta. Aleluia. Paulo disse: não desprezeis as profecias e não apagueis o Espírito. Não vamos deixar apagar, porque as manifestações existem e o êxtase espiritual existe. Não é todo dia, e pode ser por um período bom todos os dias. Quem é crente dos anos de 40 anos, de 50 anos, principalmente dos anos 80, do final dos anos 70, anos 70, anos 80 e anos 90, viu muito êxtase, viu muito arrebatamento de espírito, viu crente sair da igreja o quê? Nós dizíamos que ele saiu rebocado. O que era aquilo? Por acaso foi coisa imprestável? Não, eram êxtases espirituais. A noiva disse: sustentai-me com passas, trazei-me maçãs, porque eu desfaleço de amor. Eu estou embriagada do amor do noivo. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vemos na Bíblia que pessoas desmaiaram de tanto poder de Deus, de tanta embriaguez espiritual. Quando a pessoa recebe uma porção dobrada do Espírito, quando a pessoa recebe uma porção maior do Espírito, existem evidências físicas, existem evidências do corpo. É bíblico, não é fanatismo, é bíblico. É a realidade bíblica. Vamos ver isso no livro do profeta Daniel, capítulo 10 de Daniel, versículo de número 9. Daniel 10 e 9, por favor. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas
palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Olha aí. Contudo, ouvi as palavras, a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu o quê, meus amados irmãos? Caí com o quê? Com o rosto em terra, profundamente o quê, irmão? Isso aí chama-se êxtase espiritual. Hein? O 8 é mais forte, por favor. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Os irmãos estão vendo? Quem foi que teve essa experiência, que perdeu as forças? Quem foi que teve essa experiência, que até o semblante mudou, desmaiou, não teve força na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo as revelações de Deus? Quem foi este, meus amados irmãos? Daniel. Então essas manifestações espirituais são bíblicas, não são fanatismos. São bíblicas. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Aleluia. Agora existem loucuras. Agora mesmo apareceu na internet, em uma determinada denominação, o pessoal tocando, e alguém ficou tão animado que virou o pica-pau. Alguém viu esse negócio? Subiu numa coluna, furou a coluna todinha com o bico. É por causa dessas coisas que estão combatendo as coisas reais. Por causa desses fanatismos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas que pode acontecer, pode, de você não resistir ao amor de Deus, ao vinho do Espírito, ao enchimento do Espírito Santo. Vamos para o Novo Testamento. Ah, pastor, isso foi no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Não há contradição. São Mateus 17:6. São Mateus 17:6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aqui foi uma reunião de Jesus com Moisés e quem mais, meus amados irmãos? Elias. Moisés e Elias. E ali a Bíblia diz que eles falavam a respeito da morte de Jesus. Irmão, foi um culto tão glorioso. A Bíblia diz que a nuvem de Deus baixou, não foi assim? E uma voz falou do céu. Uma voz falou do céu: este é meu filho amado. Irmão, a glória de Deus baixou, a nuvem baixou, Jesus falando, Moisés falando, Elias falando. O poder foi tão grande que os discípulos, o que foi que aconteceu com eles, irmãos? Leia de novo. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aleluia. Desmaiaram, perderam as forças. Pedro, Tiago e João desmaiaram ao ver a glória de Jesus, ao ver a divindade de Jesus, ao ver o rosto de Jesus brilhando mais do que o sol, ao ver as suas vestes brilhando mais do que a luz. Ele desmaiou. Aleluia. 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 Glória. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 1:17, por favor. Apocalipse 1:17, isso é Novo Testamento também. Vamos dar uma andada pela Bíblia para aprender, para saber discernir as coisas. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Aquele dia foi um dia de manifestação, foi um dia diferente. Será que João só estava com Jesus naquele dia? Não. Sempre João estava em comunhão com Jesus na ilha de Patmos. Mas naquele dia, quando Jesus falou com João, a Bíblia diz que ele caiu como morto a seus pés. Desfaleceu de amor. Aleluia.
Quem conhece a história do movimento pentecostal sabe que essas coisas acontecem. Quem já leu o livro Diário do Pioneiro? Quem já leu o livro Diário do Pioneiro? Essa geração não leu, mas está à venda na CPAD. Tem um combo, Diário do Pioneiro de Gunnar Wingren, enviado por Deus de Daniel Berg, História da Assembleia de Deus, é um combo com a caixa que vem com os 3 volumes. E recomendo que quem não leu, leia esses 3 livros. Não tem quem leia esses livros e não chore, só se for insensível. É impossível ler esses 3 livros e não chorar, lendo o que Deus fez no começo da Assembleia de Deus. Esse livro conta, Diário do Pioneiro, que Gunnar Wingren foi dirigir um culto numa vila em Belém do Pará chamada Vila do Correia. Está lá, está no livro Diário do Pioneiro. Eu tenho esse livro em casa. Eu tenho das edições dos anos 70, eu tenho uma cópia em casa. Ele diz que pregou com tanta autoridade, pregou com tanto poder, pregou com tanta unção, que foi como se fosse uma metralhadora. Está no livro Diário do Pioneiro, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele pregou com tanto poder que quando ele se virava para a pequena congregação, numa congregação, quando ele virava assim, à medida que ele ia falando e se virando, era como se fosse uma metralhadora e os crentes caindo com o poder de Deus através da pregação da palavra. Aleluia! 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 Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque estou desfalecida de amor. Esta semana passada, há 15 dias, nós estávamos na convenção geral, quando tivemos uma substancial palavra pelo pastor Elianai Cabral, e ele conta essas experiências. Pastor Elianai é um teólogo, pastor Elianai é o consultor teológico da nossa igreja, um homem muito equilibrado. Mas ele conta que nos anos 70 ele estava pregando em Criciúma, Santa Catarina, e Deus fez um reboliço. A nuvem de Deus baixou literalmente na igreja. Que todo mundo via a nuvem, todo mundo via a glória, todo mundo via a névoa dentro da igreja. E naquele dia foi crente desmaiado, foi crente batizado com o Espírito Santo, foi crente levado nos braços para casa. Aleluia! Glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Sustentai-me com passas, sustentai-me com maçãs, porque estou desfalecida de quê, irmãos? Amor. De amor. Então essas coisas são para a igreja. A noiva é a igreja. Ela representa a igreja, ela tipifica a igreja. A igreja precisa, a religião, ela não é emoção, mas a emoção faz parte da religião. Religião não é emoção, religião não é emoção, mas a emoção faz parte da religião, porque nós somos espírito, alma e corpo, e a alma é a sede das emoções. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 12 e 13. Atos 2, 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Aleluia. Que quando os crentes começaram a falar em outras línguas, galileus, homens que mal sabiam falar o aramaico, e começaram a falar na língua da Mesopotâmia, na língua da Capadócia, na língua do Ponto, na língua da Ásia, na língua da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, falar latim, falar grego, falar na língua dos árabes, Capadócia. Irmãos, aquela balbúrdia, cada um falando uma língua diferente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que foi que o povo disse? Que eles estavam o quê, irmãos? Que eles estavam o quê, meus amados irmãos? Embriagados, quer dizer, eles estavam fora de si. Eles estavam fora de si, embriagados. E meus amados irmãos, nós estamos vendo isso muito raro. Nós estamos vendo isso muito pouco.
Mas Deus vai levar a sua noiva outra vez à sala do banquete. Eu acredito que antes do arrebatamento da igreja, a igreja vai ficar embriagada. A igreja vai ficar cheia do Espírito Santo. No banquete do Senhor, na pregação da palavra, na ministração da palavra, comendo o banquete e desmaiando na presença do Senhor e manifestando os dons espirituais na presença do Senhor. Amém. Então fica esse ensinamento. Não se escandalize se alguém receber o poder de Deus de uma forma em êxtase. É bíblico, tanto no Antigo quanto o que, meus amados irmãos? No Novo. No Novo Testamento. É bíblico. Faça-se tudo com ordem e decência. Não vá fazer como um conhecido meu. Eu não era crente. E eu perguntei a alguém, que barulho é aquele? Eu fui morar perto da Assembleia de Deus e alguém disse. E eu vi o barulho naquele tempo, nos anos 70, 1976, 77. Havia muita manifestação espiritual. Aí eu perguntei a um crente, o que é aquilo? Ele disse, é o Espírito Santo. Eu disse, como é o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo vem, ele quebra as cadeiras da igreja toda. Eu digo, não, isso é um espírito bagunceiro, glória a Deus. O Espírito Santo não quebra a cadeira da igreja, o Espírito Santo tem juízo. Né? Já pensou se cada crente ficar cheio do Espírito Santo e quebrar uma cadeira dessa? É um prejuízo para a igreja. Sabe quanto é uma cadeira dessa? Né? Para encher isso aqui de cadeira? Não. Que existe êxtase espiritual, existe. Quebradeira, não. Aleluia. Que existe manifestação espiritual, existe. Mas tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando terminar o êxtase, você venha mais crente. Você venha melhor. Você venha mais aperfeiçoado. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Agora vamos ver mais coisas, mais riquezas. Versículo de número 8. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Pronto, somente até aí. Quem é o amado da igreja? Quem é o amado da igreja? Digam mais alto o nome. Quem é o amado da igreja? Interessante, não é ela quem vai atrás dele. É ele quem vem em busca dela. Deixa em tela por gentileza. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. Observe que não é a igreja que busca o amado, é o amado quem vem. O amado vem saltando por cima de quê, meus amados irmãos? Dos montes e pulando por cima dos outeiros. Qual a diferença de um monte para um outeiro? É que o monte é maior e o outeiro é um monte menor. A diferença é essa. Monte é aquilo que é maior, é a montanha maior, e outeiro é a montanha menor. Não foi a noiva quem pulou os outeiros para ir atrás do noivo, mas foi o noivo quem pulou os outeiros para vir atrás da noiva. Aqui ele está sendo comparado a um gamo. O que é um gamo? É uma corça, é um veado, é um alce. São aqueles animais que têm habilidade de quê? Aqueles animais que têm a habilidade de quê, meus irmãos? De saltar, de pular. O noivo aqui é comparado com um gamo. É comparado com um corço que pula por cima de toda a montanha. Não tem barreira para o corço, não tem barreira para o gamo. Ele pula e ele chega onde ele quer chegar. Pastor Oswaldo, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolhi a vós. Eu aprendo que a salvação não é iniciativa do homem. A salvação é iniciativa de quem? De Deus.
Não foi o homem que amou a Deus, mas foi Deus que amou o homem. E veio saltando por cima de pau e pedra para nos buscar. Aleluia. Isso aqui está o Evangelho. Está aqui o Evangelho. Neste versículo está aqui o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal que deu quem? Não foi iniciativa do homem. Foi iniciativa de Deus. Foi iniciativa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio saltando por cima dos montes. Monte fala de quê na tipologia bíblica? Monte fala de quê? Jesus disse: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá. E significa o quê? Monte, nesse versículo. O irmão falou aqui. Monte significa barreira. Monte significa dificuldade. Monte significa impedimentos. Jesus, irmão, para vir atrás dessa noiva, ele passou por cima de toda a montanha, de toda a barreira. Aleluia! Ele apaixonou-se por mim, por você. Ele apaixonou-se pela minha alma e pela sua alma. Ele apaixonou-se pela igreja. E ele disse: meu Pai, eu vou descer do meu trono celestial e eu vou passar por cima de todos os montes para resgatar a minha noiva. Aleluia. 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 A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Foi um monte ou não foi? Deixar a sua glória, deixar a sua majestade, deixar seu poder e vir como homem, fazer-se criança no ventre de uma virgem. Foi um monte muito grande que ele pulou. Como diz aquele velho hino: deixou o esplendor de sua glória. Aleluia. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Aleluia. Eis que vem o meu amado saltando por cima dos montes, por cima dos outeiros. Aleluia. Quem dá glória para este Cristo maravilhoso, irmão? Se fez carne, teve fome, teve sede, foi tentado pelo diabo, foi escarnecido, foi cuspido, foi coroado de espinhos, foi chicoteado, foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, padeceu numa cruz, derramou seu sangue. Glória a Deus. Tudo que não presta ele sofreu. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eis que vem o meu amado saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. E quando ele chegou, o que foi que ele encontrou? Glória a Deus. Vamos ver o versículo 8 e 9. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corço. Eis que está detrás da nossa parede. Para aí, primeira fase. Ele veio pulando sobre o que, meus amados irmãos? Sobre os montes. Os montes falam de quê? Vê se vocês aprenderam. Para vocês pregarem. Isso aqui é para vocês pregarem no culto público. Pastor, eu posso pregar isso? Pode. Dizer para o pecador que Jesus desceu do céu pulando sobre os montes, que Jesus enfrentou a cruz, que Jesus enfrentou a dificuldade para salvar a alma dele. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus nesta noite. Aí ele veio pulando sobre os montes, mas quando ele chegou, encontrou o quê? Leia de novo o 9, por favor. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corço. Eis que está
detrás da nossa parede. Muito bem. Quando ele chegou, encontrou o que, irmãos? Encontrou o que, irmãos? Veio pulando, enfrentando as barreiras, enfrentando as dificuldades, deixou o esplendor da sua glória, deixou sua majestade, enfrentou tudo, mas quando chegou entre ele e nós, entre ele e a noiva, encontrou o que, meus amados irmãos? Parede. Que parede é essa? Que parede era essa que separava-nos do amado? Olha que coisa, olha o evangelho de Cantares. Isaías 59:1, olha a parede o que era, olha o muro que impedia do noivo ter contato com a noiva, olha aí por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Prossiga. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem o que, meus amados irmãos? Separação, muro. Aleluia. 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 O noivo, quando chegou, encontrou o que, irmão? Ele veio saltando sobre os montes das dificuldades, mas quando ele chegou entre nós e ele, havia o que, meus amados irmãos? Um muro de separação. Mas isso não foi barreira. Ele foi ao Calvário e ele resolveu esse problema. Todo pecador tem um muro de separação entre ele e Deus. Tem uma parede, tem um muro. Aí Jesus disse, não é problema, eu já saltei, eu já pulei, eu já vim, eu já deixei minha glória, eu já deixei minha majestade, eu já me fiz homem, já me fiz carne, já passei fome, já passei sede, já passei tentação, e eu não vou voltar sem resgatar a minha noiva não. Eu vou até o Calvário, e lá no Calvário eu vou derrubar com o meu sangue esse muro de separação. Vamos para a Bíblia, para o Novo Testamento. Olha o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Mateus 27:51, por favor. Mateus 27:51, por gentileza. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu do templo representava esse muro. O véu do templo representava essa barreira. Mas quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário e disse, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. Cantares diz que o noivo veio saltando sobre os montes, mas encontrou um muro. Foi assim ou não foi? Mas o que foi que ele fez com esse muro? Lá no Calvário, com a sua morte? Derrubou. Vamos para Efésios. Efésios 2:14, por gentileza. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O véu que separava. A luz que outrora. Quem tem certeza que o muro já foi derribado? Quem tem certeza? Dê um glória para Deus, não tem mais muro de separação, porque Jesus derribou esse muro de separação na cruz do Calvário. Nada pelos seus méritos, nada pelos seus merecimentos, tudo pela graça dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele. Foi ele quem resolveu descer, foi ele que resolveu vir, saltando por cima dos montes e dos outeiros, para derribar esse muro que nos separava de Deus. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! O muro foi derribado. O muro foi derribado. O muro foi derribado. Jesus veio do céu para derribar esse muro que havia entre ele e a noiva. Vê que ela diz: o meu amado vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do corço. Eis que chegou e está detrás da nossa parede. Glória a Deus. Mas depois tem outra fala. Glória a Deus. Lê de novo o 9. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do corço. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas. Mas tem mais. Reluzindo pelas grades. Aleluia. Primeiro havia uma parede, um muro. Depois abriu-se uma janela. Mas só que nessa janela tinha o que, meus amados irmãos? Grades. Na minha Bíblia, na Bíblia de vocês diz da Bíblia de vocês diz reluzindo. Na minha Bíblia diz espreitando. Espreitando quer dizer o quê? Olhando, curiando pela grade. Aleluia. Tem crente, irmão, que a parede já foi derrubada. E ele já tem conhecimento de Jesus. Mas infelizmente ainda existe grades. Quando você vai visitar um preso, que ele está do outro lado da grade, a comunhão é perfeita entre você e o preso? Não, você vê, você fala, mas não pode dar um abraço. Você vê, você fala, mas não pode dar um beijo. Você vê, você fala, mas não pode apertar, você não pode segurar, porque a grade, ela tem uma comunicação parcial. O muro já foi derribado. Mas tem crente, que ele é crente, ele, graças a Deus, o muro já foi derribado, e Jesus já veio para ele, já salvou a alma dele, mas o relacionamento dele com Jesus é pelas grades. Aleluia. Aleluia. Ele não tem aquela afinidade, ele não tem aquela comunhão. Ele só ouve falar de Jesus uma vez por semana quando vem na igreja. Aí é na grade. Não sente aquela comunhão, aquela afinidade, aquela paz, aquele gozo. Ele não tem aquele jeito de ler a Bíblia de joelho e a lágrima caindo no canto do olho. Ele foi batizado com o Espírito Santo, mas perdeu o dom de língua, está com muitos anos. Não sente mais o fogo de Deus na alma, não se atraca com Jesus, não se abraça com Jesus. Ele fica de um lado e Jesus olhando para ele do outro. Mas nessa noite eu quero dizer que Jesus quer arrancar essa grade, Jesus quer arrancar esse empecilho, Jesus quer arrancar essa parede para ter uma comunhão perfeita. Pastor, e o que é essa grade? Ou o que são essas grades? Você é quem sabe. Qual é a grade que está atrapalhando a sua comunhão com Jesus? Você é crente, você é salvo, mas você não tem uma comunhão perfeita, porque tem uma grade entre você e Jesus. E você é quem sabe. Eu não vou dizer não, você é quem sabe. Consulte sua consciência. Aquele negócio está atrapalhando a sua comunhão. Aquilo é uma grade. Mas hoje Jesus quer dar uma peitada nessa grade, derribar essa grade, e você ter uma comunhão real. Aleluia. 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 Glorifica, exalta o nome de Jesus, porque Ele hoje está aqui para derribar grades de separação. Tem crente que não tem parede, mas tem grade. Não ora, não chora, não canta, não recebe revelação da palavra. É crente, mas tem uma grade entre ele e Jesus. Às vezes até obreiros, você sabia que tem obreiro que tem grade também?
Tem grade entre ele e Jesus. Ele não tem aquela afinidade com Jesus, aquela revelação, aquela comunhão. Jesus não cochicha no ouvido dele. Aleluia. Irmão, a gente tem que servir a Jesus sem grades. Quer dizer, numa intimidade perfeita. Direto. Eu conheço um pastor que ele não tem essas comunhão toda com Jesus, mas tem. Glória a Deus. É um amigo nosso. Meus amados irmãos, um dia ele foi numa casa, foi comprar uma casa. Quando chegou lá, quando entrou na casa, uma casa grande e bonita, ele foi com o corretor. Só que o corretor tinha recebido um recado lá na entrada do condomínio e não tinha dito ao pastor. Não falou nada para o pastor. Glória a Deus. O porteiro disse: o senhor vai para onde com o corretor? Sou para aquela casa número tal, que eu sou o corretor. Aí procurou o nome dele, estava o nome dele na lista. Aí o porteiro disse: rapaz, tu vai vender aquela casa. Aquela casa tem tanto demônio no mundo. Quebra vidro de noite, grita, geme, que ninguém mora naquela casa. A dona correu um dia desse e disse porque está doida para vender a casa. E o pastor foi para lá para comprar a casa sem saber. Disseram ao corretor, mas não disseram ao comprador. Quando o comprador entrou na casa, que subiu a escada, Jesus e ele naquele dia estava sem grade. Jesus disse: não quero essa casa não, que essa casa tem demônio. E o corretor não disse nada. O corretor doido para ganhar a bolada, glória a Jesus. Quando saiu, o corretor disse: e aí, pastor? Disse: quero não. Disse: por quê? Se essa casa está infestada de demônio, meu Senhor me revelou que essa casa está infestada de demônios. Pastor, o porteiro me disse nesse instante lá na entrada. Você precisa ter uma vida de comunhão com Jesus sem grades. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Quando você tem uma vida de comunhão com Jesus sem grades, Ele cochicha no seu ouvido e você cochicha no ouvido dele. Quem pode dar glória para Deus mais forte na noite deste dia? A Bíblia diz que primeiro havia um muro, mas depois apareceu apenas o que, meus amados irmãos? Uma grade. Quando você serve a Jesus em comunhão com Jesus, sem grades, as coisas são melhores. Há uma intimidade maior. Aleluia. Há uma comunhão mais perfeita. Há uma revelação maior. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. E você sabe quais são as grades que estão atrapalhando. Mas nessa noite é noite do Espírito Santo quebrar grade. É noite do Espírito Santo tirar empecilho. É noite do Espírito Santo fazer você servir a Jesus sem empecilho algum, sem impedimento algum. Aleluia. Glória. Faça um exame de consciência. Irmãos amados, às vezes nós estamos servindo ao Senhor com grades. O Senhor parece, Ele está perto, mas parece que Ele está longe. Você sabe qual foi a maior prova de Jó? A maior prova de Jó não foi a perda da saúde, não foi a perda dos filhos, não foi a perda dos animais, não foi a perda dos servos, não foi a perda dos amigos. A maior dor de Jó foi que entre ele e Jesus estava havendo uma grade. Jó 9 e 11. Jó 9 e 11. Eis que passa por diante de mim e não o vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Aleluia. Deus estava presente na vida de Jó? Que lhes parece, de acordo com o texto, Deus estava presente? Estava ou não estava? Jó disse: Ele passa diante de mim e eu não vejo. E Ele torna a passar perante mim e não sinto. Em outra tradução diz: não percebo. Grades de separação. A grade de separação dá para ver. Dá para saber que a pessoa está do outro lado, mas não sentia,
não abraçava, não comungava, não tinha aquele relacionamento que ele tinha no passado. Glória a Deus. Quando nós estamos com grades, irmãos, nós estamos em crise de fé, nós estamos cheios de dúvidas, são grades que nos impedem a comunhão com Jesus. Os discípulos de Emaús, vamos ver, são Lucas 24 e 13. São Lucas 24 e 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Prossiga. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Prossiga. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Olha aí, irmãos. Jesus bem pertinho, mas havia uma grade. Jesus bem pertinho, mas nos olhos deles havia uma grade, um empecilho, que era a tristeza, era a incredulidade, as lutas da vida, a decepção. Eles viram Jesus morrer, mas eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado. A incredulidade é uma grade, as dúvidas são grades que impedem uma comunhão, que impedem uma comunhão perfeita, que impedem uma intimidade com o Senhor Jesus. Jesus bem pertinho deles, mas eles não perceberam, eles não entenderam. A igreja desses últimos dias, irmãos, está nesta situação. Aleluia. A igreja desses últimos dias está nesta situação. O Senhor não abandonou a sua igreja. O Senhor não abandonou e nem vai abandonar, porque Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Mas parece que tem grades. Aleluia. Parece que está havendo grades, empecilhos, obstáculos. A gente sabe que o Senhor está, mas parece que não tem aquela intimidade, parece que não tem aquela capacidade de uma intimidade maior, de uma revelação maior, de manifestar os dons, de manifestar a graça, de manifestar o poder, de manifestar a unção, de manifestar a glória de Deus. Meu Deus, retira essas grades. Aleluia. 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 Parece que nós somos crentes, mas com grades. Parece que nós somos crentes, mas com obstáculos, com empecilhos. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. Vamos ver Apocalipse 2, 4 e 5, por gentileza. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Volte o 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Aleluia. É crente. É crente, é crente. Somos crentes. Mas está faltando alguma coisa. Tem uma grade. Mas é lindo. Aleluia, é lindo. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Interessante que ele não foi embora. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2, versículo 9 de Cantares. Vê que riqueza, que bênção, que amor, que carinho de Jesus. O meu amado é semelhante ao gamo,
ou ao filho do corso, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espiando pelas grades. Aleluia, espiando. NVI diz espiando. A minha Bíblia trinitariana diz espreitando. Olha, glória a Deus, como um rapaz apaixonado que fica olhando pela janela. Aleluia. Aleluia. Quem dá glória a este Jesus que não desiste? Quem dá glória a este Jesus que não nos abandona? Quem dá glória a este Jesus que continua na janela? Quem dá glória a este Jesus que continua na grade, mas olhando para nós, espreitando, espiando pela janela? Aleluia, glória a Jesus. Sinta o amor deste Jesus, Ele está espiando para você. Quem crê que Jesus está espiando com amor para você, quem crê que Ele está espreitando você, levante a voz, levante a mão, levante a voz, a mão e glorifique a Deus, porque Ele não te abandonou, Ele não vai te abandonar, Ele não abandonou a igreja e nem Ele vai abandonar a igreja. Ele continua espreitando, espiando pela janela. Aleluia. 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 Quem está sentindo o amor deste Jesus na sua vida, pela sua palavra? Quem está sentindo que Jesus está lhe espreitando? Jesus está apaixonado por você, assim como o noivo está na janela olhando para a noiva. Tu podes abandoná-lo, mas ele não deixa de espreitar pela janela. Amém. Amém. Aí o que é que ele dá do outro lado da janela? O que é que ele grita? Ele dá uma palavra. Não vai dar para pregar hoje, mas ele dá um grito. Um grito não, irmão. Um sussurro suave. Lê, por favor, o versículo. Ele olhando pela janela, espreitando pela janela. Olha o que é que ele diz. 10. Levanta-te. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Glória. 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 Cantor, prepare o hino. Glória. Dê glória para Jesus, que Ele vai bradar na terra. Ele vai dar uma voz de comando. E essa noiva que está detrás da grade, ela vai se levantar e vai sair de detrás da grade.